Bem-vindo ao Economiza, é o espaço de finanças pessoais da JETV. Esta é uma parceria do Jornal Económico e da Reorganiza. João Moraes Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza, é o nosso convidado desta semana. Muito obrigado, João, pela presença neste programa. No programa anterior, estivemos a dissecar então todas as alíneas da simulação do IRS. Hoje vamos dar aqui o passo seguinte, que é tentar perceber como é que podemos gerir aquilo que é o reembolso do IRS, que é um momento de alguma euforia para muitas famílias portuguesas, mas isto, como em tudo, devemos ter aqui alguma cautela, cabeça fria e tentar perceber o que é que podemos fazer com este reembolso do IRS, aproveitá-lo da melhor maneira. Certo, este é um momento que é muito aguardado por muitas famílias que muitas vezes até estão à espera que comece o início do período da declaração de IRS para poderem submeter rapidamente, que é para aumentarem a rapidez de terem reembolsos. Portanto, e falávamos também na semana passada assim, de algumas estratégias para conseguirmos maximizar aquilo que o Estado nos vai devolver do dinheiro que nós fizemos as retenções na fonte. E percebemos que mais ou menos metade dos contribuintes acabam por não pagar IRS, portanto têm esta devolução. Portanto, nesta premissa, assumimos que vai haver muita gente, muito contribuinte que vai ter um reembolso do imposto que pagou, e aqui a ideia é o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro, o que é que a pessoa deve fazer com este dinheiro. E aqui damos sempre uma palavra de cautela, porque para muitas pessoas isto é uma tentação de consumo gigantesca. Okay? Estamos em pandemia, estamos numa situação em que as oportunidades de consumo são muito, muito inferiores. Agora, quer dizer, abre-se aqui as pessoas podem começar a sair, podem começar a preparar as suas férias e por aí fora, é um facto, mas aquilo que dizemos sempre é que temos aqui alguma cautela. Porque nós estamos em pandemia há bastante tempo, espera-se que isto vá continuar, mas mesmo não continuando, a nossa economia vai sofrer os impactos da pandemia durante muito tempo. Por um lado, impactos económicos, ainda não sentimos muito, por exemplo, o aumento de desemprego, mas o desemprego há de aparecer, portanto não é milagre, não vamos ter nenhum milagre económico, portanto vamos ter mais desemprego. E vamos ter aqui um tema muito importante com o tempo, que é vamos ter muito mais inflação, está-se à espera, mercados mundiais estão à espera que vamos ter um pico de inflação e, portanto, isto vai, para as famílias, o que impacta é, por exemplo, os bens alimentares vão ficar mais caros, o seu transporte vai ficar mais caro. Portanto, aqui é uma palavra de cautela, que é, temos aquele dinheiro, o que é que nós podemos fazer de modo a aumentar a segurança financeira da nossa família? Obviamente que parte daquele reembolso está destinado, por exemplo, a pagar o seguro do automóvel, assim pagamos logo a anuidade e temos um desconto, não pagamos tanto. Isso pode ser, faz sentido, é algo que estrategicamente faz sentido. O que se calhar não faz tanto sentido é nós estarmos a gastar a totalidade ou uma grande parte daquele montante se nós não temos a nossa segurança financeira assegurada. E, portanto, aqui chamamos sempre a atenção para aquele... Muita gente fala do fundo de emergência, portanto, que já vamos também abordar isso noutro programa, que é nós termos ali de parte um determinado montante para fazer face a qualquer imprevisto. E o que é interessante nos imprevistos, quando falamos em termos financeiros, o imprevisto não é algo que eu não sei que vai acontecer sem eu saber. Eu sei que vão acontecer imprevistos, isto aqui é uma garantia, só não sei é quando, e a sua consequência financeira. E daí ditam-nos as regras da prudência que devemos sempre ter algum dinheiro de parte. Mas é impossível poupar, etc. É um facto que pode ser muito difícil, só que estes reembolsos ajudam-nos. Em vez de usarmos a totalidade, podemos encaminhar uma parte para estes fundos de emergências, exatamente para evitar problemas de futuro. Uma segunda ideia que é muito importante, não só temos uma cautela, e a cautela deverá levar-nos aqui a fazer um fundo de emergências, ou a repor o nosso fundo de emergência. Uma outra ideia é percebermos quais é que são aqueles que são os nossos objetivos. E aqui alertamos sempre para a necessidade de termos três tipos de objetivos. Há um objetivo de curto prazo, e aqui é garantirmos a segurança financeira da nossa família e se calhar algum gasto que vamos ter, já estamos a prever ter em breve. Médio prazo são aqueles objetivos que têm prazos mais alargados, 1, 2, 3 anos, e que se calhar podemos ir fazendo algumas entregas para fazer essas poupanças, para garantir que
se calhar vamos poder pagar, sei lá, a universidade dos filhos, ou o filho vai para Erasmus, então podemos suportar parte dos custos. E, por fim, temos os objetivos que são de longo prazo. E quando falava no início desta necessidade de termos cautela, falava aqui nestas questões todas que economicamente nós vamos sofrer bastante, nós enquanto país. E um dos sítios onde vamos sofrer é claramente no orçamento da Segurança Social. Ou seja, a Segurança Social está a ser chamada a pagar os apoios dos layoffs, os apoios às famílias, etc., numa altura que ainda não temos um aumento da taxa de desemprego, portanto as contribuições sociais ainda estão mais ou menos estáveis, mas com o tempo, com o aumento do desemprego, vamos ter uma pressão muito grande no orçamento da Segurança Social. Portanto, isto aqui deve-nos levar a pensar que, mais uma vez, e vai sempre tudo bater à mesma tecla, e pode até parecer uma coisa arriscada, que é as nossas reformas vão ter que ser revistas e, portanto, enquanto podem-nos continuar aqui a dizer que as coisas não vão, que isto não vai mudar, mas vai. E, portanto, vamos ter que, se calhar, começar a cautelar essa componente e com algumas estratégias que depois podem beneficiar o nosso IRS do próximo ano. Por exemplo, se eu subscrever um PPR, vou ter uma dedução à coleta e temos aqui um efeito que acaba por se reforçar. Portanto, são estas aqui as principais ideias. Depois, então, temos aqui a possibilidade de fazer algumas aplicações. A questão é tentar analisar o que é que poderá ser mais vantajoso. Certo. Aqui, nós também, ao longo destes programas, quando falamos da questão de poupança e de investimento, falamos sempre da necessidade de fugir àqueles produtos tradicionais que os portugueses gostam, que é o depósito a prazo e que é o PPR com capital garantido. E dizemos isto porque há momentos falei da questão da inflação, que percebemos que a inflação é a subida do nível geral dos preços. E ao pensarmos que 100 euros hoje não vão comprar o mesmo do que 100 euros daqui a 6 meses, porquê? Porque o dinheiro vai desvalorizar, nós, ao usarmos essa lógica, quando falamos de poupança, se eu tenho 100 euros poupados na conta do banco, eu vou perder dinheiro. E, portanto, obviamente é melhor eu ter 100 euros poupados do que ter 100 euros gastos numa coisa qualquer. Mas vamos ter que, as pessoas vão ter que começar a mentalizar-se que vão ter que viver com mais riscos. Risco faz parte da natureza humana e, portanto, vamos ter que viver com mais riscos. E quando falamos de poupança e de investimento, falamos que vamos ter que assumir aqui alguns riscos. Podemos não querer risco nenhum, é legítimo, a pessoa pode não ter esse desejo e aí vai ter que se contentar, por exemplo, com um depósito a prazo que os bancos dão atualmente uma taxa de 0%, a não ser alguns depósitos promocionais, e aqui temos que ter aqui alguma atenção, que há pessoas que vão, não é ao engano, porque não é, as regras são simples, que vão abrir conta num banco que lhe dá uma taxa de 2% durante 3 meses, mas é uma taxa anual, portanto aqueles 2%, se eu fizer bem as contas, se calhar vou abrir a conta num banco para ganhar mais 5 euros. Para algumas pessoas faz sentido, mas se calhar não faz. Portanto, temos um depósito que me dá uma taxa de 0%, portanto não fará sentido. Temos sim produtos de aforro do Estado, os certificados de aforro que conhecemos que são aplicações para o curto prazo, ali que em períodos de 3 meses nós temos uma taxa de retorno que aí é superior a 1%, portanto se nós não quisermos assumir risco, em vez de colocarmos num depósito, se calhar podemos colocar com alguma probabilidade num certificado de aforro ou nos certificados do Tesouro que têm prazos mais alargados, ou então numa alternativa que também tem surgido bastante, que são os seguros de capitalização, que mal comparado acabam por ser um pouco os depósitos a prazo das companhias de seguros, mas não são depósitos, portanto não há um fundo de garantia de depósitos, mas aí conseguimos ir buscar ali uma taxa também perto de 1%, ligeiramente acima em algumas companhias, ligeiramente abaixo noutras. Portanto, isto é aquilo que as nossas aplicações sem risco nos dão. E, portanto, se vamos assumir que a taxa de inflação vai subir muito acima de 1% e só recebemos, nós, se não assumimos riscos, vamos estar a perder muito dinheiro. Então, há soluções que têm sido cada vez mais assumidas e subscritas por cada vez mais pessoas, que possam ser em formato ou de PPR ou em formato de fundo de investimento, etc. Numa carteira diversificada, nós podemos ter, se calhar, umas aplicações com menos risco ou sem risco, podemos ter outras com um pouco mais de risco, conseguimos diversificar aqui os nossos rendimentos, os nossos riscos, mas na expectativa de não olharmos tanto para a perda, mas olharmos mais para o potencial de ganho. Porque estamos numa crise pandémica do pior e uma economia péssima, o mercado de ações lá fora está nos máximos de sempre. Portanto, temos as principais empresas cotadas americanas estão a bater recordes e, portanto, o risco
tem esta componente que as pessoas estão com muito receio, mas por outro lado há muita gente a ganhar dinheiro. E pensamos, mas a pessoa não gosta de riscos. Certo, a pessoa não gosta de riscos, mas vemos aqui hoje em dia aquela maluqueira das criptomoedas, por exemplo. Faz sentido, para algumas pessoas faz, há muita gente que está a ganhar muito dinheiro com aquilo, mas se pensarmos bem, aquilo não está suportado em nada, e há muita gente a falar sobre isso, e se calhar vai-se escrever muito mais sobre isso, mas se a pessoa não quer assumir riscos, vai comprar criptomoedas, enfim, temos que pensar um bocado nisso. Portanto, vamos ter que assumir alguns riscos, e aqui os produtos mais que nos permitem ter uma gestão profissional, que é cada vez mais fundamental nos dias que correm, porque o risco é muito grande, a inflação, a pandemia, a economia, etc. Convém termos profissionais que estejam a gerir o nosso dinheiro de forma ativa, que possam hoje, a economia, os indicadores são bons, podem assumir mais risco, mas daqui a uma semana as coisas estão piores, podem, enfim, fazer uma gestão ativa dos riscos ajuda bastante. E aí os PPRs são produtos bastante interessantes. E finalmente tem surgido cada vez mais, e aqui sugerimos sempre que as pessoas olhem com alguma cautela por um lado, mas por outro lado com uma mente aberta, cada vez mais existem entidades que nos permitem assim, o acesso a produtos de investimento com taxas muito interessantes, com naquelas fintechs, fala-se muito hoje em dia, por exemplo, do peer-to-peer lending, ou fala-se aqueles movimentos de crowdfunding, etc. E há plataformas extraordinárias, por exemplo, na Reorganiza vamos partilhando algumas estratégias que temos seguido nesse aspecto, são mais pela brincadeira, e há taxas de retorno muito interessantes, obviamente. Temos de ter sempre em mente que se eu quero mais retorno vou ter que assumir mais risco, mas em que eu posso emprestar dinheiro a empresas, a particulares, posso emprestar dinheiro a pessoas, a promotores que vão construir imóveis, enfim, há algumas plataformas destas portuguesas e, portanto, começarmos a olhar para isto, que a inovação tecnológica, quando for feita com alguma cautela, conseguimos aqui ter alguma taxa de retorno que acaba por ser interessante. Portanto, e aí vamos detalhar mais no site aqui estas estratégias de produtos de poupança, porque claramente achamos que as pessoas têm que sair daquela coisa de eu não quero risco, eu não quero assumir riscos. Tem que dar o passo em frente e arriscar um pouco. Mais algumas dicas que queres deixar, João? Sim, aqui 3 ou 4 ideias. Em primeiro lugar, temos vindo a falar dos riscos, mas quando falamos de aplicações financeiras temos que conhecer, por um lado, os riscos, mas por outro lado, as suas potencialidades. Portanto, estas duas coisas andam sempre a par e passo. Conhecer os produtos, dizemos sempre, nós só vamos investir naquilo que nós conhecemos. Se eu não conheço o que é uma criptomoeda, não vou comprar, mas se calhar se eu conheço e domino, se calhar posso achar que faz sentido comprar. Portanto, a pessoa poderá fazê-lo, portanto, conhecer as potencialidades, os riscos, diversificar os nossos riscos, ou seja, escolhermos 3 ou 4 ou 5 aplicações financeiras e fazermos as nossas entregas para estas aplicações de uma forma bastante diversificada, com olhos postos no longo prazo. Entra-se muito naquela ideia, e critica-se muito este tema das criptomoedas, mas outros, de que nós queremos ganhar dinheiro no curto prazo. É um facto, mercados acionistas nos Estados Unidos nos últimos 3 meses deram 8%, por exemplo. É ótimo. Em pouco tempo, as pessoas querem isto, mas isto não é, enfim, não é garantia que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, olhos no longo prazo, quando falamos, por exemplo, nos investimentos imobiliários, que já falámos aqui várias vezes, olhar para o futuro. Portanto, o que é que estamos a fazer, quais é que são os nossos objetivos e não pensar em querer enriquecer daqui a um mês, mas com um prazo muito alargado. E, por final, fazer aqueles programas de entregas programadas, transferências automáticas para estes vários produtos que escolhemos, que não só estamos a diversificar o risco, como diversificamos o risco temporariamente, ou seja, temporalmente, ou seja, eu não compro quando está cá em cima, não compro só quando está cá em baixo, eu balizo e na prática estou a julgar que o mercado no longo prazo vai crescer. Portanto, estas ideias sempre assentes na lógica de termos muita cautela, de não vamos usar o dinheiro assim de uma forma irresponsável, mas primeiro que tudo, garantir a segurança financeira da minha família e depois procurar fugir das aplicações de capital garantido que garantem o capital, mas estamos a perder dinheiro nestes cenários e olhar para o futuro que pode ser incerto, mas também tem muitas potencialidades, temos é que as procurar. Nada de euforias, é preciso ter noção daquilo que é necessário fazer então
com este dinheiro que vamos ter de repente a mais na nossa conta bancária. Muito obrigado, João, pela presença neste programa. Há muito mais para descobrir em reorganiza.pt. Descubra também as melhores notícias de finanças pessoais em jornaleconómico.pt/economize, e se tiver alguma dúvida sobre este ou outros temas que tínhamos falado já noutros programas, envie então e-mail para economize@jornaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana.